Amém. Só mais um aviso que não sei quantos já viram, mas nós temos realizado anualmente o JDM. Então, o ano que vem nós vamos ter o JDM em janeiro e já abriu a inscrição. Então, os pastores aí, né, que quiserem enviar os seus jovens para o JDM no próximo ano, já está lá abertas as inscrições. Nós temos um número limite. Os irmãos têm ideia, acho que é 120, né, Oswaldo? Acho que é 120 o número limite de inscrição. Em 2 dias nós já temos 70. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Porque abriu, a pessoa já se inscreve. Então, se você puder ver lá na sua congregação, os irmãos, os jovens que você quer enviar para o JDM, então, faça a sua inscrição. Eu queria orar também por um pedido. Cadê a Adriana? A Adriana trouxe um pedido de uma irmã que está no hospital, né? Que está passando muito mal, está fazendo uns exames, talvez tenha que ser internada para fazer um... E ela pediu para a gente orar por ela. Eu queria orar. Pai, eu quero neste momento orar pela vida da Stephanie. Pedir ao Senhor que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre ela. Oramos a Deus pelo médico que está atendendo ela ali, que o Senhor use a vida do médico, que o Senhor use os medicamentos para que ela possa ter cura. Se necessário, Senhor Deus, uma internação, mas que seja de acordo com o teu propósito, Pai. Deus, nós oramos, clamamos pela intervenção do Senhor diante dessa situação ali, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho, nesse tempo, eu não sei se a gente vai ficando mais velho, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai lembrando das experiências da vida, né? As coisas que a gente experimentou, do tempo de conversão, da história. E assim, eu tenho meditado muito em relação à igreja nos nossos dias. Como que a igreja está hoje nos nossos dias, qual é o caminho da igreja, por onde a igreja tem andado, qual é a nossa visão, né? Qual é a visão que eu tenho em relação à igreja, qual é o que está no meu coração que tem assim compungido, tem desejado essa busca, porque nós temos visto muitas coisas, né, no nosso tempo. A gente tem deparado com coisas que a gente não imaginava, que em tão pouco tempo nós íamos ver através ou no meio da igreja. E eu estava meditando na semana, estava lembrando interessante, né, quando Josué assume cuidar daquele povo, e achei interessante que Deus chega para Josué e fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, e agora você vai conduzir esse povo, mas leva em consideração tudo o que o meu servo Moisés te ensinou, e eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que interessante, ele está dizendo para Josué: Josué, tudo que você aprendeu com Moisés, você vai praticar, você vai cuidar desse povo, vai ensinar esse povo, vai conduzir esse povo, e eu, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso tem assim falado comigo em relação à igreja hoje, principalmente nós que estamos aqui, de uma certa maneira, estamos aqui pastores e líderes, de uma certa maneira nós temos tocado na vida de pessoas, nós temos cuidado, nós temos pastoreado, nós temos discipulado, e cabe então a nós entendermos assim, como eu estou fazendo isso, como eu tenho recebido, que ensinamento eu recebi a respeito da igreja, a respeito da palavra, que eu tenho transferido para essa geração. Como eu tenho transferido para essa geração aquilo que eu recebi daquelas pessoas que um dia me ensinaram, me pastorearam, através da palavra, eu tive uma revelação, uma visão da igreja, do coração do Senhor. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, porque senão eu posso fazer qualquer coisa. Nós tivemos uma palavra essa semana, o Ronaldo compartilhando com a liderança, falando sobre visão, e muito interessante sobre isso, porque se eu não tenho uma visão correta, eu posso fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu sou cristão, sou evangélico, e eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas na hora que eu quero, a hora que eu quero, aonde eu quero. Mas a gente tem que entender que nós temos algo do qual nós recebemos do Senhor. E eu coloquei um tema aqui que eu gostaria de falar aqui, que é a vida intencional de Jesus Cristo. Jesus, quando esteve no nosso meio, ele foi muito intenso e intencional. Jesus veio para mostrar para nós, até então, nós não tínhamos uma compreensão
O homem não tinha uma experiência, uma compreensão a respeito de quem Deus era, do Pai. Mas em Jesus ele vem, e através das coisas que ele fez, da maneira como ele nos ensinou, nós conseguimos ter o entendimento de quem é Deus e o que Deus espera de nós, o que é a igreja e o que nós precisamos trabalhar como igreja. Então é muito importante a gente compreender isso, e Jesus foi muito intenso nisso. Ele usou o tempo dele aqui, o tempo que ele esteve aqui, com muita intensidade, fazendo as coisas que era necessário. Então é muito importante a gente entender isso. Jesus, se a gente for ver na história, você vai ver tantas experiências. Você vai ver a experiência de Jesus ali com o Zaqueu, Jesus ali com a mulher adúltera, Jesus ali com o cego de Jericó, Jesus com os leprosos. A gente vai vendo, por exemplo, as experiências de Jesus com a multidão. Eu acho interessante que quando ele fala ali que ele saiu nas cidades, os povoados, e ele vê uma multidão, né, desesperada, uma multidão, e ele chega para os discípulos e diz para os discípulos assim: orai ao Senhor para que ele envie trabalhadores, porque a colheita está pronta, mas os ceifeiros são poucos. Você imaginar, por exemplo, então quem que semeou ali na vida daquela multidão? Jesus. Jesus semeou, mas faltava o quê? Faltava trabalhadores para colher para ceifar aquilo que Jesus havia semeado no coração daquela multidão. E aquela multidão estava desesperada. Ele falou, era como se fosse um povo, uma multidão, ovelhas que não tinham pastor. E ele estava despertando os discípulos a serem pastores daquelas ovelhas. Então Jesus foi muito intenso, tentando mostrar para nós, mostrar para os discípulos, como nós vimos na história, como nós deveríamos nos portarmos nos nossos dias. Porque parece que assim, a gente, entenda o que eu vou dizer aqui, parece que a gente perdeu o modelo inicial. Parece que a gente está procurando ainda um modelo. Parece que a gente não sabe ainda como fazer. Parece que eu preciso encontrar um modelo para poder. Parece que a palavra não nos mostra um modelo, e não é verdade. Nós vamos encontrar o modelo da igreja do coração do Senhor na palavra. É através da verdade que nós vamos encontrar isso, nas coisas que Jesus fez, nas coisas que Jesus nos ensinou. Amém, amados? Estamos juntos. Quero que os irmãos, eu não quero aqui falar coisas assim que não seja da Bíblia, que não seja da palavra, mas eu quero colocar para a gente poder trazer entendimento, porque também nós podemos ser uma geração que podemos fazer um monte de coisa e não fazemos aquilo para o qual nós somos chamados. E de repente nós estamos, hoje, por exemplo, não se está mais replicando o modelo inicial, está se replicando o que o povo gosta de ouvir hoje. A igreja nós precisamos adequar a igreja de acordo com aquilo que o povo quer, e não o que Deus mandou a gente fazer. Você percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos entrando nisso, e daqui a pouco nós estamos criando uma estrutura. Eu estava ouvindo esses dias um jovem assim, de torno de 40 e poucos anos, e ele estava contando a respeito o jovem, né? E ele estava contando a respeito ele estava contando a respeito da igreja. Ele falou assim, na minha época, quando eu era criança, que eu ia na igreja, a espiritualidade da igreja era, a gente orava muito, vigílias de oração, jejum, a gente buscava o Senhor, a gente ia visitar as pessoas, expulsavam demônios, e ali a gente orava e clamava ao Senhor e buscava o Senhor. Ele falou assim, parece que a espiritualidade foi diminuindo. Então, por exemplo, hoje, se você vai fazer uma vigília de oração, você tem que estar preparado para ir para uma vigília. E se na vigília não tiver os irmãos que ali, do louvor, que fica maquinando a vigília, e canta, e para orar, porque você tem que incentivar você a orar, porque senão você não ora, irmãos, vamos criar motivo de oração, e parece que tem que ficar ali. Você vai, por exemplo, uma reunião de oração, dificilmente você vê alguém chorando, quebrantado. Hoje, por exemplo, ele falou assim, nós criamos estrutura, só que em vez de nós ficarmos com a espiritualidade, nós ficamos com a estrutura. Antigamente não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha músicos, e a gente louvava e adorava o Senhor e orava. Hoje, se você não tiver um som bom, se você não tiver bons músicos,
se você não tiver uma cadeira boa para você sentar, se você não tiver ar-condicionado, se você não tiver isso, cai a espiritualidade. É essa a igreja. Você percebe? Parece que... Agora, será que nós também não estamos sendo influenciados por isso? Será que eu não estou deixando? Também será que eu não estou vendo? Os irmãos não estão vindo na reunião porque nós não temos um bom som aqui. Vamos investir no som. Irmãos, tem igrejas contratando músicos profissionais que não são cristãos para fazer o louvor nas congregações. Porque precisa ter bons louvores, precisa ter bom músico, precisa ter... Olha aonde nós chegamos. Como se os músicos fosse a coisa mais importante de uma reunião. Não é. Nós esquecemos de que é o centro de quando nós estamos reunidos. Nós esquecemos da centralidade de Cristo nas coisas que nós fazemos. E nós vamos nos adaptando. Então, o cuidado que nós precisamos tomar com isso. E Jesus, ele foi muito intencional, mostrando para os discípulos como deveria fazer. O que é ser intencional? Ser intencional é fazer as coisas com propósito e de propósito. Quer dizer, eu tenho um propósito de fazer e vou fazer isso de propósito. A gente viu isso na experiência de Jesus. Jesus sai lá vai até Samaria para encontrar com aquela mulher naquele poço. Ele fez aquilo com intenção. Ele não foi por acaso, estava passando lá em Samaria, de repente ele viu um poço d'água lá, vou parar para beber água. Não, ele saiu, foi até aquele lugar porque ele tinha intenção de encontrar com aquela mulher. E a gente sabe o que aconteceu na cidade de Samaria depois da presença de Jesus ali. Mudou. Então eu fico pensando assim, eu preciso fazer as coisas com propósito e de propósito. A intencionalidade está ligada à identidade. Intencionalidade está ligada à minha identidade. Se eu não tenho identidade, eu não tenho propósito. Se não há intensidade, não há propósito. Por que eu vou fazer isso? Então eu preciso entender, eu acho que essa questão, por exemplo, de intencionalidade, está ligado muito de quem nós somos. Será que nós estamos esquecendo de quem nós somos? Está me faltando intensidade. Será que nós esquecemos de quem nós somos? Da onde nós saímos? Qual é o nosso chamado? Qual é o propósito que Deus tem para nós? Então eu penso que a gente precisa estar atento a isso. Jesus foi muito claro. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim aqui porque vai chegar um momento que eu vou para Jerusalém, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, mas a minha vida eu vou dar para vocês. Eu vou restaurar a vida de vocês como nós temos experiência hoje. Então eu não posso esquecer disso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quem nós somos? Então hoje as pessoas, estava vendo esses dias um livro, uma história, achei interessante. O escritor dizia assim que ele estava na porta da escola, que ele foi buscar os filhos dele na escola, e ele falou, eu parei na porta da escola o carro, e tinha dois jovens conversando. E um jovem conversando com o outro falou assim, você não sabe quem foi na reunião domingo? Falou, quem? Fulano e tal. Foi lá na reunião domingo, participou do culto. Participou da reunião? Participou. O pastor pregou, fez um apelo e ele foi na frente. Ele foi lá na frente? Foi. Falou, aí o pastor começou a orar, ele caiu lá na frente. Ele caiu lá e começaram a orar por ele. Falou, e aí você conversou com ele depois? Conversou, e ele? Vai voltar domingo? Ele falou que vai pensar. Ele vai pensar se ele vai voltar domingo. Pensa em algumas vezes. Você vai ter uma experiência, se é que teve uma experiência ali. Como é que você pode ter uma experiência com Deus e depois você não conseguir entender? Será que Deus não foi tão claro nas coisas que Ele está sendo para nós? Será que tem nos faltado, por exemplo, clareza? Mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Por que será que Deus me chamou para ser um pastor? Por que Deus me chamou para ser um líder? Por que Deus me chamou para cuidar dessas ovelhas? Eu preciso entender isso. Porque se eu não tiver esse entendimento, se eu achar, por exemplo, que Deus me chamou para ser um pastor bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedido. Eu não vejo na Bíblia isso. Mas às vezes pode ser acontecer que você acha, não, eu tenho que ser bem-sucedido. Mas tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Ele fez, Ele não procurou ser bem-sucedido. Ele procurou cumprir aquilo para o qual Ele foi enviado,
até nós. E não é isso também que nós precisamos fazer? Se eu não aprendi com ele, se eu não aprendi com Jesus, não é isso que eu tenho que fazer? Então eu preciso entender assim, eu preciso saber quem eu sou. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: primeiro, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para ser filho. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. O que faz um discípulo? O discípulo não é alguém que aprende e depois você replica isso que você aprendeu na vida de outro. Você ajuda outros a fazer a mesma coisa que você aprendeu em Cristo Jesus. Parece que não está vendo essa replicação. Parece que a geração que está vindo agora, essa geração, elas estão muito distante. Eu não sei, por exemplo, claro, né, a gente não pode, ninguém vai entrar dentro de uma pessoa e transformar o coração dela. Mas cabe a nós sim ensinar, cabe a nós pastorear, cabe a nós discipularmos. Eu não sei se nós não estamos fazendo da maneira correta, ou se as pessoas não estão entendendo o que nós estamos fazendo e elas não estão experimentando aquilo que nós experimentamos. Me perdoa assim, eu hoje não oro mais como eu orava anteriormente. Eu hoje não leio a Bíblia como eu lia anteriormente. Eu hoje não tenho evangelizado como eu evangelizava anteriormente. Você percebe como vai passando o tempo? Parece que você vai se aperfeiçoando. Agora eu estou melhor. A minha pregação, eu pregava coisas simples, mas agora não, agora eu sou mais profundo. Você esqueceu que às vezes aquela simplicidade sua transformava o coração das pessoas que estavam te ouvindo. Mas nós precisamos aprofundar. Não, agora eu vou fazer um estudo, né? Eu vou entrar no site, agora tem um site agora que se você colocar o texto que você quer lá, quantos pontos você quer, ele te dá a mensagem pronta, né? Está pronta. Hoje nós estamos... Aí eu penso assim, essa ministração, será que ela vai transformar coração? Será que ela vai mudar o coração das pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando? Então eu preciso ter esse entendimento do que nós estamos fazendo. Então quando eu tenho essa visão de intencionalidade, fala de identidade, a minha identidade, peraí, quem que nós somos? Nós somos filhos. E como filho, ele nos enviou a gerar outros filhos, a revelar para outros filhos quem ele é e o que ele fez lá naquela cruz. Então eu preciso tomar muito cuidado. Então ele fala, por exemplo, sobre ser discípulo. Então nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, né? Ele fala assim, né? Ele chegou para Pedro e falou: Pedro, também te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, primeira coisa, ele chega para Pedro, fala: Pedro, eu vou estar contigo, eu vou edificar a minha igreja através da sua vida. Ele está edificando a igreja hoje através de quem? Através de nós. Ele está preparando a noiva através de quem? Através de nós. Mas a noiva que ele vai vir buscar é a noiva que eu estou preparando, ou a noiva que ele revelou para mim? Porque um dia ele revelou a igreja para os discípulos, e através dos discípulos, na Escritura nós temos a revelação da igreja. É essa igreja. Não é uma igreja que faz qualquer coisa, mas uma igreja que, além de tudo, as coisas que nós fazemos, Jesus é o Senhor dessa igreja. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Através de quem? Através de nós. Amado, onde nós vamos encontrar sabedoria e graça para fazer umas coisas que nós precisamos fazer? Nele. Eu fico olhando para aqueles discípulos, pescadores, homens simples. O que eles fizeram? Eles transformaram a cidade de Jerusalém. Aquela cidade foi transformada por pescadores, por homens simples, homens cheios do Espírito Santo. Mas que homens que, diante de circunstâncias, de situação, ouviram o que Jesus estava falando. Às vezes você pode estar olhando para você e falar: eu me sinto incapaz hoje. Tem tanta gente preparado. Tem tanta gente que tem conhecimento, que fala bonito. Hoje você pega, por exemplo, na internet, tem algumas palavras, algumas pessoas que estão pregando, meu Deus, que profundo. Mas é isso, é profundidade que Deus mandou a gente fazer. Não estou dizendo aqui, amado, que a gente não tem que se preparar. Pelo contrário, eu acho que nós temos cheio do Espírito Santo, nós precisamos nos preparar sim. Mas eu quero dizer assim, mas a condição não é olhar para essas pessoas, olhar para a internet, olhar para as coisas que a gente está vendo, para poder melhorar a minha mensagem. Eu preciso ser um instrumento de Deus, ter um coração em Deus.
Homens simples, cheios do Espírito Santo, transformaram Jerusalém, milagres aconteceram, o poder de Deus se manifestou, porque Deus encontrou ali canal para ser usado. Não era eles que estavam aparecendo, era o poder de Deus que manifestava através da vida deles. O poder de Deus quer se manifestar através de nós. Quantos irmãozinhos lá na congregação que você não sabe como que você vai ensinar, como que aquele irmãozinho vai entender as coisas, se não for pelo poder de Deus? Como que nós vamos restaurar hoje? Nós estamos falando sobre igreja nas casas, nós estamos encontrando hoje as casas completamente, a casa das famílias cristãs completamente destruída. E você chega lá, como é que você vai fazer? No poder de Deus. É só no poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir fazer isso. Então eu preciso me encher dele. Eu preciso trabalhar na vida desse varão, na sua casa, ele precisa entender. Eu estava conversando com o Jamê estava falando a respeito disso outro dia, ele falou assim, nós temos como pastores, nós podemos ajudar os jovens, mas nós não temos autoridade que os pais têm sobre os jovens. Tem coisas que eu não posso fazer na vida dos jovens, que é os pais que têm que assumir a responsabilidade. Mas o que eu tenho que fazer então? Preciso trabalhar com os pais. Precisa transformar a vida de um relacionamento de um casal, para que ele possa transformar a vida dos seus filhos. Então você percebe, por exemplo, coisas simples, mas que às vezes a gente, parece que assim, tudo a gente tem uma facilidade de criar estrutura. Nós precisamos trabalhar com os varões. Vamos marcar uma reunião, então você chama lá 50, 60, 70 varão, faz uma reunião com os varões, dá uma palavra. Ótimo, não estou dizendo que isso está errado. Isso resolveu parte. Em parte resolveu, porque você trouxe uma palavra, trouxe uma direção para aqueles varões que estavam ali. Mas eu preciso discipular ele, eu preciso estar perto dele, eu preciso ensinar os líderes da congregação que eles precisam fazer isso, porque é dessa maneira que nós vamos mudar a vida familiar, que nós vamos mudar o ambiente dentro do lar. Então é importante a gente compreender isso, mas a gente tem a facilidade de criar estrutura, né? Então mas é difícil ir na casa dos irmãos para pastorear os irmãos. Eu vou fazer o seguinte, vou aperfeiçoar o meu escritório, fazer um escritório assim, irmãos, quem precisar de mim vai lá em casa que eu estou lá no escritório. Mas não foi isso que Deus mandou a gente fazer. Senão, não é isso. Eu preciso ir até as pessoas. Jesus saiu para ir até a multidão, para ter uma visão do que a multidão estava passando, aí ele volta e dá o relatório para os discípulos. A multidão está assim, ó. Vocês precisam ir lá. Vocês precisam cuidar dessa multidão. Lembra da multiplicação de pães? Jesus estava preocupado com aquela multidão, porque estava escurecendo, e era longe o lugar onde eles estavam, e seria muito difícil eles voltarem para casa e chegar em casa ainda a tempo. E Jesus falou, estou preocupado com essa multidão. Será que nós não temos comida para dar para esse povo? Qual foi os discípulos? Jesus, pixe, como é que vai dar comida para esse povo aqui? Essa multidão. E Jesus falou assim, dá vocês de comer a eles então. O que Jesus estava falando para os discípulos era só comida? Não. Era a vida. Era a vida que Deus tinha dado, que Jesus estava dando para eles, para que eles pudessem gerar vida na vida daquela multidão. Tanto é que ele multiplica os pães e os peixes de uma maneira que sobrenatural, que não dá para você entender como é que alguém pega um pão na mão e vai distribuindo e o pão não acaba. Você vai distribuindo isso. Coisa sobrenatural, mas o sobrenatural só vai acontecer quando eu entender aquilo que Deus está mandando eu fazer. Nós estamos querendo um sobrenatural de Deus, mas nós estamos tranquilos, no meu escritório, lendo um livro, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Eu preciso ir até as pessoas. Jesus ia até as pessoas. Ele foi muito intenso nisso. Ele ia lá para a casa de Maria, para a casa de Marta. Ele estava ali. Ele passava por lá. Às vezes a gente tem dificuldade, mas não encontra tempo. Mas tem que encontrar tempo. E senão nós vamos fazer. Eu estava conversando com alguém esses dias, ele falou assim, eu estou indo numa congregação aí, num lugar, rapaz, agora encontrei a igreja. Falei, Falei, opa, que igreja. A gente tem um café da manhã lá, que eu vou falar para você, rapaz, coisa mais linda. O som, a igreja, você vê o prédio, tudo pintadinho, tudo arrumadinho, ar-condicionado. É isso. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um lugar bom para a gente sentar, para a gente compartilhar a palavra, para a gente com ar-condicionado. Foi isso que Jesus fez.
Então você percebe o cuidado que a gente tem que tomar, porque senão nós vamos pegar todo o ensinamento de Jesus que nós aprendemos, mas nós vamos reter. Vai ficar entre nós. Não, mas Jesus é assim. Jesus faria isso. Jesus queria fazer aquilo. Só lembrando, por exemplo, a questão do Espírito Santo. O que ele diz? Ele diz assim, ó: chegada a minha hora, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Possivelmente Jesus pensou assim: se eu deixar eles sozinhos, eles vão se perder. Né? Tanto é que, assim que eles viram Jesus sendo crucificado, voltaram a pescar. E Jesus: vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada em vocês. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer vocês lembrar do que eu ensinei, e ele também vai trazer coisas, revelação novas que vocês não têm ainda. Então, ouve o Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Você percebe? Ele estava fazendo a coisa correta, de uma maneira correta. Ele estava deixando tudo preparado para os discípulos, para que a igreja, a noiva, fosse edificada. E os discípulos cheios do Espírito Santo. Sem, se você olhasse para eles assim, não tinha... Como é que esses homens estão fazendo essas coisas? Mas eles tinham uma disposição, um desejo no coração de fazer as coisas que Jesus havia ensinado. E ali houve uma manifestação do poder de Deus. Amados, Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós, quer fazer o Espírito Santo fazer de nós um instrumento, um canal. Não ter o Espírito Santo para... agora eu sou bem visto, porque, rapaz, eu coloquei uma mensagem minha lá no Instagram, agora as pessoas vão ler isso, vocês vão ver quem eu sou. Não é isso. Eu estava esses dias em casa e o irmão colocou lá no Instagram, eu estava vendo, estava pedindo uma oferta, que ele estava lá no Piauí, e ele foi uma viagem missionária, mas ele não tinha todo o dinheiro para pagar a despesa de viagem dele, e estava faltando R$750, e eu olhei lá e falei, eu conhecia ele, né? Vou mandar uma oferta para ele. Aí peguei, mandei uma oferta. Aí uma vozinha falava para mim assim: manda o recibo para ele ver que foi você que depositou. Falei: ué, eu não preciso falar para ele que foi eu que depositei. Se ele não saber que foi eu, não tem importância nenhuma. O que eu preciso é fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Amado, não busque reconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está esperando ser reconhecido, buscando um reconhecimento, você não vai ser reconhecido. Você vai passar momento que você vai ser criticado, que as pessoas vão falar de você, mas a gente precisa estar fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu preciso estar no lugar certo, amém? Então, entender, né, como que eu estou sendo intencional. Ele chamou a gente para ser discípulo, né? Nós somos chamados para ser discípulo. O que é um discípulo, né? Primeiramente, ele chega ali um pouco antes de ser crucificado. Ele chega para os discípulos e fala assim: olha, agora vocês vão e façam discípulo. Quem é aqueles que iam fazer discípulo? Aqueles que eram discípulos. Nós somos chamados para ser discípulos e para fazer discípulos. Alguém que não é discípulo pode fazer discípulo? Não. Então você percebe, olha a nossa identidade. Eu tenho uma identidade. Qual é a minha identidade? Eu sou discípulo. Porque eu sou discípulo de Jesus, eu faço discípulo. Eu vou ensinar outras pessoas a fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Quando eu me converti, há 38 anos atrás, quando eu me converti, toda a palavra que era pregada no púlpito era para mim. Eu chorava toda a reunião. Vinha aqui na frente, ajoelhava. Chegava no domingo seguinte, pregava outra mensagem, era para mim. Eu vinha, chorava. Nunca ninguém chegou para mim assim: aqui que eu vou ensinar você que você tem que orar assim, que você tem que fazer assim. O próprio Espírito foi movendo o meu coração do jeito que eu tinha entendimento. Olha como que Deus se revela. Deus foi se revelando e eu fui tendo entendimento e fazendo as coisas que Deus mandou eu fazer. O problema é que às vezes parece que a gente esquece, né? A gente esquece das coisas que nós precisamos fazer. E é interessante que ele fala assim: agora vocês vão e façam discípulos. Mas o que nós vamos fazer? Ele fala assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aquilo que eu ensinei para vocês, ensina para outro. Aquilo que os outros estão aprendendo, pede para eles ensinar para outro. E façam discípulos. Também é a mesma coisa que eu falei, a questão do varão, nós estamos fazendo curso de discipulado. Como se fazia um curso de discipulado, todos que receberam aquele curso se tornaram discípulos. Mas não tem uma visita,
sentar, vamos tomar um café. O pastor disse que ele tinha o grupo de louvor e tinha uns jovens no grupo de louvor, e ele falou assim, vou visitar a família desse pessoal aí para saber como é que é esse jovem que está no louvor aqui, né? Como é que eles são em casa. E ele foi visitar uma irmã e chegou na porta, pastor, entra aqui, vem tomar um café. Ele foi, entrei na casa da irmã, sentei lá, ela fez um café e começamos a tomar café. Ele falou, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para ela. Como que é a tua filha em casa? O pastor, minha filha é uma benção aqui em casa. Tem vezes que eu falo para ela assim, filha, você lava a louça para a mãe hoje? Ela fala, mãe, agora eu não posso que eu vou orar. Filha, você vai no mercado para mim? Às vezes ela fala, não, mas não dá, estou lendo a Bíblia agora. Você percebe? Ele falou assim, você tem uma interpretação. É ali na casa, ali no relacionamento, na conversa, que você vai tendo entendimento das coisas que precisam ser orientadas, ser transmitidas. Tem coisas, por exemplo, irmãos, tem muitos que estão no meio de uma reunião, na hora do louvor, que levanta a mão, adora o Senhor, mas acabou de sair de casa, brigou com a esposa, não tem relacionamento com a esposa, está adorando o Senhor como se fosse uma coisa normal. Não é o discípulo. O discípulo tem que entender essas coisas. Aí quem é que vai ensinar isso? Somos nós. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus não ensinou. Se você pegar ali, Mateus 5, 6 e 7, que Jesus começa a ensinar a multidão do que a multidão devia fazer. O que ele ensina para a multidão? Coração puro, mãos limpas, ser justo. Você tem que orar desse jeito, você tem que dizimar desse jeito, você tem que jejuar desse jeito, você tem que perdoar, Ele ensinou aquela multidão devia fazer. Não tem segredo. Não, mas para perdoar, deixa eu falar assim, perdoar tem que preparar o ambiente. Então, prepara o ambiente, espera a pessoa tá bem, aí você vai lá e pede perdão para ela. Não vai pedir perdão logo em seguida. Você percebe com coisas que não é o que Jesus nos ensinou. Então a gente vai ter que, ele vai entender, ele fala, faça o discípulo e ensina o que eu tenho ensinado para vocês. João fala assim, disse Jesus, João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual era a condição aqui? Permanecer na palavra. Você quer ser bem sucedido? Permaneça na palavra. Deus fala para Josué assim, Josué, se você fizer tudo isso que eu estou falando com você, você será bem sucedido. Aonde você colocar os seus pés, eu te abençoarei. Andando na verdade. Espera aí, eu preciso praticar a verdade. Eu não preciso brigar com as pessoas. Sabe, eu não preciso fazer, estava numa reunião um dia, um pastor pregando, subiu no púlpito e pregou, e justo naquele dia faltou uma quantidade grande dos irmãos. Mas ele falou para aqueles que estavam ali, daqueles que não estavam. Não, porque aqueles que não vieram, mas eles não vieram. Você está falando para aqueles que estão ali. Às vezes a gente chama a atenção daqueles que estão ali por aqueles que não vieram. Vai lá visitar aqueles que não vieram e fala para eles por que eles não vieram, né? Fala para aqueles coitados que estavam ali, vai na vigília, tá vendo? Ninguém valoriza a vigília, o pessoal não vem. Valoriza aqueles que estão, né? A gente tem que tomar muito cuidado nas coisas, como ensinar, porque senão a gente acaba ensinando, fazendo qualquer coisa, e aí nós queremos que a pessoa faça, ela não está entendendo, né? Então ele fala sobre isso. Novo mandamento, João 13, 35, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. Um discípulo, olha a nossa identidade. Irmão, nós não pode concordar com algum irmão que tem dificuldade de amar uns aos outros. Não, eu não consigo amar mais não. Aquele irmão fez um negócio para mim que eu não consigo mais amar. Se eu não amo, eu não sou discípulo. Um discípulo tem que aprender a perdoar. Um discípulo tem que aprender a amar. É a minha identidade. Eu não sou filho de Deus, eu tenho minha identidade. Como que eu vou ensinar outro a amar se eu não amo? Como que eu vou ensinar outro a perdoar se eu não perdoo? É uma coisa muito simples.
E Jesus foi muito intenso nas coisas. Lembra da mulher adúltera? Sentado com a mulher ali, e os acusadores acusando a mulher adúltera. Jesus não brigou com os homens, não brigou com a mulher adúltera, ele simplesmente deu uma palavra ali, tá bom. Porque Jesus viu que o coração deles, eles estavam fazendo coisa errada. A gente precisa, amado, ter uma posição de discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus, e eu preciso ensinar as pessoas que ela tem que fazer isso. Ah, mas isso não é fácil. É uma coisa, por exemplo, nós fomos uma vez numa reunião de escola, e aí chega lá na escola, aí a diretora, não, porque os jovens aqui da escola estão assim. Aí alguns pais ficam defendendo os filhos. Não, porque meu filho falou que a diretora aqui é muito dura, os professores são... Fica defendendo o filho, como se o filho tivesse certo. O filho não respeita a autoridade da diretora, não respeita a autoridade dos professores. Para mim é o seguinte, filho, você entrou dentro da escola, filho, aqui você tem que obedecer. Se tiver alguma coisa errada, você é culpado. Você tem que aprender a obedecer. Não, mas os pais ficam defendendo os filhos. Ah, meu filho é isso. Meu filho falou que não está sendo ensinado direito. Como não? Então ninguém passou de ano, mas é que o seu filho não quer estudar. Então eu preciso entender que eu preciso ensinar meu filho a ser discípulo. Eu preciso ensinar as pessoas que estão perto de mim a ser discípulo. Irmão, o que você acha disso? Você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que morrer para isso. Você vai ter que deixar isso. É o que ele está dizendo. Ser um discípulo. João 15, 8. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Um discípulo é aquele que anda na palavra e que frutifica. E ele fala, depois que o Johnny fala assim, e os vossos frutos serão permanentes. Amados, nossa identidade. Somos pastores, somos líderes, mas não podemos esquecer de que nós somos discípulos de Jesus. Que nós precisamos formar homens e mulheres que amam Jesus, que seguem Jesus, que façam discípulos, que se envolvam na obra do Senhor. Amém? Então, a importância da gente compreender isso. Paulo escrevendo ali em Coríntios fala assim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Nós estamos imitando Cristo. Nós estamos imitando as coisas que ele fez, as coisas que ele nos ensinou. Então a importância de nós compreendermos isso, né? Jesus não fez o que fez por acaso. Ele fez consciente, sabendo o que ele tinha que fazer. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Eu sou um pastor. O que é um pastor? Ah, um pastor? Ih, rapaz, agora, hein? Agora você mudou de nível. Por quê? Agora você é um pastor. Agora você vai poder fazer as coisas, você pode mandar nas pessoas. Agora você está revestido de autoridade sobre as pessoas. É isso, né? Não, agora eu tenho um cargo na igreja. Que cargo? Pastor. Não é cargo. O Jamir sempre dá essa ênfase de que nós somos chamados para pastorear, para servir mais do que os irmãos, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para fazer as coisas que são necessárias. Não é para ser... Tem gente buscar, ninguém... Né? Falando tal, lá você viu, tiraram a foto e não puseram eu. Pastor. Mas quem é você? Sou pastor. A ênfase, sabe? A gente está querendo coisas além daquilo que Deus nos mandou. Deus não falou sobre isso. Deus não falou para os discípulos, olha, vocês vão e sentam lá nos primeiros lugares. Ele não falou isso. Ele não mandou. Pelo contrário, ele ensinou que eles tinham que morrer. Eles tinham que abrir mão, você tem que renunciar. Também se for bem, o cachorro que vai atrás das ovelhas de Jesus. Exatamente. O pastor conhecido, ele ordenou um diácono ao pastor. Passou um tempo, ele pediu ao pastor fazer alguma coisa. Não, pede para o diácono, eu sou pastor. Você percebe? Né? Não, peraí, vocês têm que fazer aquilo. Não é isso. Né? O pastor é aquele que vai à frente, é aquele que conduz as ovelhas, mostra o caminho para as ovelhas, é aquele que morre primeiro, é aquele que perdoa primeiro, é aquele que ama primeiro, é aquele que... É isso, amados. Jesus mostrou o amor dele, ele ensinou os discípulos como que deveriam amar. Ele foi um instrumento de amor para com as pessoas. Ele acolheu as crianças, os discípulos, lembra? Os discípulos queriam impedir as crianças de chegar até Jesus. Deixa as crianças virem até mim.
Essa deve ser a nossa atitude. Sabe assim, não podemos agir de uma maneira fora daquilo que nós recebemos, daquilo que nós aprendemos dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ele fala assim, ó: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, não, eu não abro mão disso. Se você não abre mão, você não vai poder servir Jesus, porque você vai ter que abrir mão não só disso, de muitas coisas. Tem muitas coisas que nós vamos ter que aprender a abrir mão, renunciar. Amém, amados? Estamos juntos? Jesus chega ali logo depois de... Primeiro ele sai, vai até Samaria para ter encontro com aquela mulher. Olha a intencionalidade de Jesus em relação àquela mulher. Ele vai, senta no poço, aquela mulher chega e ele começa a ter uma conversa com aquela mulher, começa a explicar, falar a respeito. A mulher estava meio confusa porque não estava entendendo, ela se sentia rejeitada, ela se sentia oprimida, né, acusada, porque todo mundo acusava ela pela quantidade de casamento, de marido que ela tinha. É uma mulher rejeitada, tanto é que ela ia ao meio-dia no poço, que era o lugar, a hora que não tinha ninguém. Era o horário mais quente, é o horário que ela ia tirar água daquele poço. E Jesus vai ao encontro daquela mulher. Eu fiquei pensando assim, quantos de nós estaríamos dispostos a fazer isso por causa de uma mulher? Aí, em algum lugar, no calor, abrir mão da sua vontade para ir para um lugar e falar assim, eu vou porque tem uma pessoa ali que eu quero falar com ela. E Jesus foi lá. E a palavra fala que aquela cidade foi transformada pela presença de Jesus na vida daquela mulher. Aí ele sai de lá daquele encontro com aquela mulher, tá? Encontro com os discípulos. O que o discípulo fala para ele? Jesus, vem comer. Ele fala assim, uma comida eu tenho para comer, e a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos, mas será que ele já comeu? Que comida que ele está falando? Ele estava querendo mostrar para o discípulo que tem coisas que são mais importantes do que a comida. Tem coisas mais importantes do que a nossa própria vontade. Tem coisas mais importantes do que eu desejar algumas coisas, querer fazer coisas que de fato não seja da vontade do Senhor. Lembrei de uma historinha aqui, eu conto essa historinha em todo lugar, mas vou contar de novo aqui. Tem uns irmãos aqui que já sabem. É a história do menino, lembra do menino? O menino que arremessava agulha. Vocês já ouviram? É um menino que arremessava agulha. 4 metros de distância, colocava o alvo lá no poste e o menininho arremessava a agulha e pá, acertava o alvo. E a multidão ficou impressionada com aquele menino. Meu Deus! E o menino, aí um dos servos do rei falou assim, vamos levar esse menino para se apresentar para o rei, porque o rei vai gostar desse menino. Aí chegou lá o rei sentado no trono, aí traga o menino lá que arremessa a agulha. Aí traz o menino, aí o menino entra, aquela multidão ali, e o rei sentado, e o rei vendo, e o menino arremessa a agulha, pá, no alvo, arremessa outra, no alvo, e o povo aplaudia, o povo gritava. Aí terminou a apresentação, Jesus chamou, o rei chamou um dos servos dele e falou assim, dá para esse menino 10 moedas de ouro, pela habilidade dele. E depois, você dá 10 chibatadas nele. Aí o servo falou, Senhor, 10 moedas de ouro sim, mas 10 chibatadas? 10 moedas de ouro pela destreza dele. E 10 chibatadas porque ele aprendeu uma coisa que não serve para nada. Às vezes, amado, nós estamos querendo fazer coisa, mas por que você vai fazer isso, Cristo? Né? Mas eu estou pensando em fazer isso, mas por que você vai gastar o seu tempo para fazer isso? Por que você não faz já o que você já recebeu? Né? Se você não tem o que fazer, vai orar, eu vou orar. Não, nós precisamos aperfeiçoar isso, nós precisamos fazer aquilo. Não, porque eu estou pensando em fazer. Se você não sabe o que fazer, ora, busca no Senhor. Porque senão nós vamos ficar tentando. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Tem muitos pastores envolvidos com um monte de coisa. Pastor foi chamado para pastorear, para cuidar, para ensinar as ovelhas. É isso o meu ministério, não tem outro. Então é importante a gente compreender isso. E Jesus, né, ele pega e chega para os discípulos, olha, vamos aos povoados, vamos às aldeias, para que ali eu anuncie o reino de Deus, para que eu proclame o evangelho do reino. Era essa a estratégia de Jesus. Jesus não que ele não comia, Jesus comia junto com os discípulos, mas ele estava querendo mostrar para os discípulos algo mais importante. Sabe por quê? Enquanto ele foi para Samaria falar com aquela mulher samaritana,
Os discípulos diziam para Jesus, mas não há comunhão entre judeus e samaritanos. Não há comunhão. Jesus queria mostrar para eles, dizer, não há comunhão, porque vocês não querem abrir mão das coisas que vocês pensam, porque vocês não querem renunciar ao conceito de vocês, por isso que não há comunhão. E Jesus vai e mostra para eles que era possível. Às vezes nós também, eu não vou lá procurar aquele irmão não, aquele irmão fez isso comigo, eu não vou lá agora, deixa ele vir me procurar. Por quê? Porque você ir procurar ele, você vai ter que se humilhar, você vai ter que mostrar um coração humilde, abrir mão. Eu tive uma experiência uma vez com um parente meu, que da congregação, e ele ficou com problema comigo, e eu não fiz nada para ele. Ficou com problema comigo e ele não conversava mais comigo. A pessoa na igreja aqui, eu não conversava comigo. Aí eu peguei e fui falar com o Ademir. Ademir, aconteceu uma situação assim, eu não estou sabendo como fazer. Ele falou, vai lá e pede perdão. Eu falei, mas eu não fiz nada para ele. Ele falou, mas vai lá e pede perdão para ele. Porque pode ser que ele tenha problema com você. Aí eu fui lá na casa dele, sentei e falei, eu queria pedir perdão a você. Se eu fiz alguma coisa. Ele falou, não, você nunca fez nada. É eu que tenho que pedir perdão para você. Mas ele não tinha coragem de vir até mim para pedir perdão. Mas eu fui até ele e ele... Você percebe como que nós precisamos desse discernimento? Não espere que as pessoas venham te procurar. Vá até ela. Mas eu vou ter que me humilhar. Um discípulo tem que se humilhar. Jesus fez isso. Ele ensinou a gente que nós devemos fazer a mesma coisa. Se humilha. Vou lá. Puxa vida, né? Pedir perdão para ele. Quero pedir perdão. De fato. Às vezes tem membro, por exemplo, da congregação que sai e que às vezes a gente fala, nossa, saiu. É bom mesmo que vai para outro lugar. Fica me dando trabalho aqui. Vai dar trabalho. Deixa lá, o pastor vai ver agora que ele vai sofrer lá. Você até profetiza já que vai dar problema lá, né? Como se nós também tivéssemos... Nós fizemos tudo certinho. Mas será que nós fizemos tudo certo? Será que também em algum momento nós não demos condição dele para pensar ou até ter dúvida em relação a nós? Não estou dizendo que é tudo assim, amado. Eu digo assim, sabe, tem que passar que eu tenho que pensar que pode ser que eu também tenha errado. Pode ser que eu tenha que ir lá e pedir perdão para ele, ouvir ele e pedir perdão para ele. Falar, eu quero pedir perdão, porque eu não devia ter feito isso. Então a importância da gente ter esse entendimento, porque senão eu sempre vou achar que eu estou fazendo a coisa certa. E nós somos seres humanos, nós erramos também. Nós erramos também, né? O próprio Pedro ali na carta, ele fala que, olha, aqueles que se humilham, um dia serão exaltados. Então às vezes eu preciso reconhecer e ser uma pessoa humilde. Errei. Quantas vezes, por exemplo, nós vemos irmãos, por exemplo, que faz, até mesmo que uma coisa acontece no casamento, relacionamento entre esposa e esposo. Às vezes o marido ou a esposa fala alguma coisa para o marido, que às vezes é errado, mas aí porque convive junto dentro da casa, tem que se acertar, né? Mas nunca chegou lá e falou assim, olha, eu falei um negócio para você, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão a você, porque eu não devia ter falado a maneira como eu falei para você. Mas a gente vai achando tudo que é tudo natural. É normal isso. Um casamento acontece mesmo, às vezes de um se alterar com o outro. Sim, mas também existe o perdão. Porque se não há perdão, você vai dar legalidade para o diabo ficar colocando a mão dele ali em situações. Então a importância disso. Então isso a gente aprendeu, né? A própria palavra nos ensina isso. Amém, amado? Estão junto comigo ainda aí? A gente usa até o texto, né? Os ossos, né? Se fosse dos ossos, teria ficado. Exatamente. Jesus tem um encontro, olha, ele tem um encontro com Zaqueu. Gente, imagine nós, por exemplo, se nós estivéssemos andando na rua, e se nós soubéssemos que tem ali um dos cobradores de impostos da cidade, que está lá, se nós íamos falar assim, não, vou lá falar com ele, vou lá falar de Jesus para ele. Jesus está lá andando na cidade, na multidão, Zaqueu em cima de uma árvore. Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, convenha que eu vá para a tua casa hoje. Imagine, o olhar de Jesus, ele fez isso com intenção. Ele fez isso porque ele olhou para Zaqueu e possivelmente ele falou, eu preciso falar com esse homem. E ele vai na casa de Zaqueu. E a palavra diz que entre uma conversa e outra, há arrependimento no coração de Zaqueu. Zaqueu resolve restituir tudo aquilo que ele tinha tirado indevidamente e a metade dos seus bens dividir aos pobres. Por que ele fez isso? Uma conversa.
Você percebe, por exemplo, que a gente não tem mais jeito. Fulano tal não tem mais jeito. Para nós, como pastores e líderes, tem jeito. Eu não posso abrir mão. Amados, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão nós vamos criar uma estrutura, uma igreja estrutural hoje. Tem gente construindo prédio para 10 mil pessoas, construindo prédio para 11 mil pessoas, 20 mil pessoas. Até quanto que pode? Daqui a pouco tem gente construindo prédio para 30 mil pessoas. Gente, é isso a igreja. Uma igreja que não tem relacionamento. Ah, mas nós, pastores, nós não. Nós temos uma visão do evangelho do reino. Nós temos visão de relacionamento. Nós temos visão. Mas nós estamos fazendo isso também. Porque também eu posso ter uma visão, mas não fazer. Eu posso ter um entendimento, mas não colocar em prática. Então eu preciso ter esse entendimento de que eu preciso. Que hora que é? Por favor. Música, tá bom. Me vê o tempo. Então eu preciso entender assim, porque eu falo assim, não, mas nós temos a visão correta, mas a visão correta sem prática também não vai não vai mudar nada. Então eu preciso ter a visão correta com a praticidade. Peraí, eu preciso fazer isso. Aqui a gente tem trabalhado assim muito tempo, agora a gente tem trabalhado com as igrejas nas casas. Então nós temos que estar trabalhando com igreja nas casas, porque a gente entende, por exemplo, que a igreja na casa tem um perfil daquilo que a gente crê. Os nossos cultos, domingo de manhã. Então, domingo de manhã, uma reunião de manhã, amanhã, por exemplo, é o quarto domingo, então amanhã de manhã a gente monta um café. Irmão, não é aquele café que vocês vão... não é café aquele que eu falei, não. O café nosso aqui é os irmãos que trazem manhã de manhã. O café aqui é os irmãos que arrumam. Eles trazem de casa as coisas, arrumam, e para a gente tomar café. Então amanhã a gente tem um café, porque o café da manhã coopera para a nossa visão. A gente tem um tempo, tomamos um café junto e tal. Aí saímos ali do café, vemos aqui, temos o louvor, temos uma palavra, oramos junto e tal. E muitos dos irmãos saem daqui e vão para casa comer junto, vão para o lugar junto. Continua a reunião nas casas. Então a gente precisa adaptar, por exemplo, não estou dizendo, o prédio, vamos criticar, por que eu tenho esse prédio? Nosso prédio aqui para nós é muito útil. Das coisas que a gente faz, mas eu preciso saber como usar, não idolatrar. Nossa, que igreja, né? Não posso fazer isso. Então você tem que adaptar, porque senão eu fico com a visão aqui na minha mente, mas não desce para o coração. Estamos ouvindo o Jamê. Quanto tempo nós estamos ouvindo o Jamê sobre a casa e a igreja? Quanto tempo? Né? Mas isso o Jamê pensa assim. Não, eu entendo que é bíblico isso. A igreja primitiva experimentou isso naqueles dias na casa. Comiam junto, oravam junto, né? Também nós precisamos valorizar a casa. Então nós estamos trabalhando para isso. Então tem coisa, por exemplo, que a gente vai fazendo, né? Não posso ficar esperando. Então a gente vê a questão, por exemplo, Jesus vai e conversa com o Zaqueu. Eu fico imaginando a conversa dele com o Zaqueu. Conversa simples. E aí, Zaqueu, como é que você está? Zaqueu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você está cuidando das suas finanças? Jesus, as minhas finanças eu faço assim, 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 assim. Você tem ajudado os necessitados, Zaqueu? Qual deve ser a nossa conversa com os irmãos? Quantas vezes você senta com o irmão, como é que você está? Como é que estão as suas finanças, irmão? Como é que você está governando as suas finanças? Como é que está o relacionamento com a sua esposa? Como é que está o relacionamento com seus filhos? Parece que essas coisas não é tão importante. Mas se eu chamar a atenção daquele irmão, ele não vem mais. Então você vai continuar deixando ele vindo assim. Será que não é melhor você sentar com ele, conversar com ele? É a igreja. Nós estamos preparando a noiva para o Cordeiro. O Cordeiro confiou em nós. Ele está confiando em nós e que nós vamos preparar a noiva da maneira correta. Então eu preciso fazer aquilo para o qual ele mandou. Senta, conversa, pastoreia. Não é um negócio, por exemplo, que a gente vai fazer em multidão. Jesus pregava para a multidão de uma maneira que a multidão, ele sabia o que a multidão estava entendendo, mas ele falava diretamente para os discípulos que estavam ouvindo. Porque os discípulos eram o instrumento de que iriam alcançar e transformar a vida da multidão. A mesma coisa para nós. Nós também temos que trabalhar com as nossas lideranças, porque esses irmãos que estão junto com a gente, são os irmãos que vão nos ajudar a colocar em prática isso. Agora, não, mas eu não... O que acontece também, amados, é que às vezes a gente acaba ouvindo a multidão para tomar decisão. Tem muita gente que fala assim, hoje, por exemplo, aquilo que eu falei, não estão replicando mais a igreja do coração do Senhor. Está replicando o modelo que está aqui. Olha, aquela igreja lá, ela tem um prédio assim de preto. Vamos pintar o nosso de preto também. Se você perguntar para alguém, por que você pintou de preto? Todo mundo está pintando.
Por que você colocou se apaga as luzes na hora do culto? Ah, todo mundo apaga. Entendeu? Tá assim, estão replicando o que os outros estão fazendo. E não aquilo que Deus mandou a gente fazer. Entendeu? A gente está querendo também, como a gente vê os outros que estão sendo bem-sucedidos nas coisas que estão fazendo, eu também preciso ser bem-sucedido. Eu tive uma experiência agora lá em Parnaíba, conversar com um pastor, aí nós demos de presente aquele livro de Jamei, Os Pilares da Igreja. E ele, para você ter uma ideia, ele leu o livro, ele está pregando sobre o livro para a igreja, porque a igreja não tem essa visão. Aí, a primeira vez quando nós demos o livro para ele, a segunda vez que eu voltei lá, você leu o livro, ele falou assim, viu, mas eu procurei na mídia, assim, encontrar o Jamei na mídia, não encontrei. Ele falou para mim, eu procurei na mídia. Eu falei, você não vai encontrar. Você não vai ver Jamei na mídia aí, nos lugares. Eu falei, você vai ver nos livros, você vai ver no site onde ele tem o material dele lá, esse lugar que você vai encontrar. Por quê? Porque tem muita gente na mídia. A mídia hoje se tornou, né? Estava conversando com os pastores outro dia, ele falou assim, viu? Nós precisamos colocar a nossa igreja na mídia. Pastor da igreja Menonita. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Falei assim, não, porque a gente precisa criar um site, porque se a gente colocar tudo aquilo que nós fazemos no site, as pessoas nós vamos ser reconhecidos. Eu falei, é isso que nós aprendemos, irmão. Irmão, não estou contra o site, quem tem site aí está pondo, não é isso, eu quero dizer que não é isso que vai fazer a diferença. Eu estou querendo dizer assim, que quem vai fazer a diferença é Cristo. Por que Jesus mandaria alguém para congregar junto comigo? Por que Jesus mandaria alguém congregar comigo? Será? Não vai congregar lá porque ele está fazendo as coisas bonitas lá. Nossa, eles lá, como tinha uma igreja em São Paulo lá que tinha quando não tinha reunião, montava um ringue, você chegou a ver? Tinha um ringue, aí tinha luta. Aí entre uma luta e outra, alguém pregava uma palavra. Pensa um negócio desse. Gente, então, irmão, você tem que amar o irmão. E o outro lá dando soco. E o outro dando rasteira no outro. Entendeu? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você percebe assim? Aí Jesus fala assim. Aí Jesus olha para o lugar lá e fala assim, vamos mandar essa multidão para aquele lugar lá, porque aquele lugar... Por que Jesus mandaria as pessoas congregar comigo? Por que eu vou frutificar? Que tipo de fruto eu vou gerar? Eu preciso ter consciência, porque, amado, tudo aquilo que nós fizemos, nós estamos semeando. Nós estamos ensinando. Então eu preciso ensinar. Então o que eu quero deixar assim, bem claro para nós aqui, nós não podemos abrir mão das experiências que Jesus nos ensinou através da palavra. O tempo que Jesus esteve com os discípulos, ele foi muito intenso, ele foi intencional nas coisas, porque ele tinha pouco tempo e ele precisava ensinar para os irmãos como é que tinha que fazer. Nós também não, mano, Jesus está à porta. O tempo está passando muito rápido. Eu estava vendo alguém falar que nós somos, no Brasil hoje, 43 milhões de evangélicos. Gente, 43 milhões era para transformar esse país. Era para transformar essa nação. Lá ali em Jerusalém, com muito pouco, fizeram muito. Formou aquela cidade. Significa o quê? Significa que evangelho que nós estamos recebendo, que evangelho que essas pessoas estão recebendo, como que nós estamos transmitindo. É o evangelho do reino? A minha vida. Eu estou vivendo o reino dentro da minha casa, dentro da congregação, eu estou vivendo isso, eu estou transmitindo isso. Tem muita gente hoje preocupado mais com o dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado. O dinheiro não é, Deus não chamou para a gente fazer as coisas se a gente tiver dinheiro. Ele mandou a gente fazer. E Ele iria nos sustentar nas coisas que nós precisávamos. Ele diz isso. Se você precisar de alguma coisa, fale. Você tem necessidade disso? Coloca diante de Deus. Eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou deixar de fazer aquilo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a igreja que nós estamos edificando. Como nós estamos pastoreando a igreja do Senhor. A ovelha dele. Como que eu estou pastoreando? Porque é isso que vai me levar a viver a vida da maneira correta, de acordo com o chamado do Senhor. Amém, amados? Eu queria orar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar.
Talvez muitas das coisas que eu falei aqui, talvez pode ser que seja um pensamento meu, né? Mas eu queria dizer assim para os irmãos que assim, coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei se você tem essa mesma preocupação com a igreja hoje. Será que a minha igreja parece com as igrejas que estão por aí? Será que eu tenho que fazer o que os outros estão fazendo para também ser visto, ser reconhecido? Será que nós precisamos? Será que nós não podemos simplesmente entender que quem edifica a igreja é o Senhor e é Ele? É com Ele que eu preciso me relacionar. É com Ele que eu preciso estar. É com o Espírito Santo que me capacita, que me ensina. Amém? Feche seus olhos, eu queria. Você quer? Só pera, Oswaldo, quer? Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Eu só queria algo que me veio agora, assim, nesse momento aqui, enquanto o Oswaldo estava finalizando isso, porque a gente ouve, né, essa palavra há tanto tempo e a gente sabe dessas coisas, acredito que a maioria de nós aqui tem esse entendimento, mas agora me ocorreu um texto aqui, eu só queria mencioná-lo, porque eu acho que isso de fato, a cada dia que passa, vai ficando cada vez mais claro a necessidade que nós temos de nos envolver com isso de fato, de nos empenhar para que essas coisas aconteçam, né? Eu tenho um pouco de preocupação quando a gente começa a olhar para o cenário que está à nossa volta e a gente se torna crítico, né? A gente se torna assim, meio que acusador, né, dos irmãos, e aqui, ali, tal, mas a gente deixa de perceber se nós de fato estamos andando naquilo que o Senhor nos deu, né? E esse texto de Lucas, não vou ler o texto, mas assim, só para os irmãos lembrarem, Lucas 12, que fala a respeito daquela ideia, né, de que o Senhor saiu e deixou lá servos, né, para cuidarem, né, da sua coisa. E o verso 43 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, né? E mais adiante ele vai dizer aqui, né, o 47 diz assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, mas o que a não soube fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E termina assim o texto: e qualquer um a quem muito for dado, muito será pedido, né, se pedirá, e a muito que se confiou, muito se pedirá. Então eu creio que a gente está diante de uma responsabilidade, né, séria, né, de se empenhar, de gastar a nossa vida realmente fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Aí eu quero dizer assim, independente do que as pessoas estão fazendo, talvez muitos fazendo na sinceridade daquilo que eles creem que ser a vontade de Deus. E estão se aplicando a isso, né? Nós temos uma responsabilidade porque temos uma visão e temos recebido uma palavra, então eu sei que o Senhor vai nos cobrar, não se a gente pintou de preto a parede, porque Ele não mandou a gente fazer isso, a gente sabe disso, né? Mas naquilo que Ele nos chamou a fazer, nós precisamos ser, de fato, assim, conscientes e aplicados nisso, né? Em nome de Jesus. Oi? Não, mas o site, eu acho que até o site, acho que pode. Mais alguém aqui? Eu vou confiar no site. Amém. Os irmãos creem que o reino de Deus é o reino da felicidade? Do ponto de vista de Deus né? Mas do mundo não. Porque no capítulo 5 de Mateus, nós temos ali o estatuto do reino de Deus, primeiro o estatuto da felicidade. Bem-aventurado é muito feliz, não é? Fala, bem-aventurado os humildes. Então, os humildes são felizes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felicidade. E vai por aí, até o versículo 12. Mas chega no versículo 13, tem o estatuto da responsabilidade. Porque nós temos que aprendemos, Jesus ensinou, que a felicidade, o reino de Deus é o reino da felicidade. Mas agora nós temos a responsabilidade de ser o quê? Sal e luz. Amém? Então, do ponto de vista do mundo, não é felicidade, porque chorar a miséria do seu pecado, o que é isso? É humilhar. Mas do ponto de vista do reino de Deus, o reino de Deus é o reino da felicidade. Glória a Deus que eu pertenço a esse reino. Eu pertenço ao reino da felicidade.
E em tempo de desesperança, de sofrimento e de tudo que está acontecendo, Colossenses capítulo 1, 27. Cristo em vós é o quê? A esperança da glória. Nós somos um povo, além de feliz, que temos esperança. Amém? Testemunho, rapidinho. Amados, graça e paz a todos, em nome de Jesus. O que eu vou dar um breve testemunho aqui, nós sabemos que toda a glória, toda a honra, seja sempre dada a Ele. Amém? Mas, todos sabem que a Emília, minha esposa, ela cuida da mãe dela com Alzheimer. Há 3 anos para cá, tem sido um pouco desgastante para a Emília. E a gente tem buscado uma direção de Deus para trazer um pouco de refrigério para a Emília nesse período. E quando geralmente a gente sai, a gente pede uma direção para Deus, fala, Deus, mostra pessoas. Nós não queremos apenas fazer uma viagem, mostra pessoas. E eu acredito que está dentro do que o Oswaldo estava falando em relação à igreja nas casas. Nós, num dos dias ali, no sábado, a gente a caminho lá de uma praia. Aí a Emília encontrou uma família de 3 pessoas ali, a esposa, o marido e a madrasta, cantando pitanga. A Emília é muito expressiva. Olha o que estão pegando aí e tal. Aí começou ali uma conversa, começou todo um processo de Deus. E geralmente quando a gente vai para essa praia, a gente faz um caminho. E dessa vez Deus mandou a gente fazer um outro caminho que chegava no final dessa praia. Um lugar que nós nunca fomos. E ali Deus preparou Carlos, a Salete e a Augusta para a gente conhecer. Queríamos ir num culto à noite, no domingo. Conversando com eles ali, a gente cultua às 19h30 na igreja metodista. Então a gente pode ir com vocês? Ah, sim, pode ir conosco. Vocês podem ir lá. Fomos lá, ouvimos a palavra, o pastor pregou Apocalipse 3, 4, a igreja de Filadélfia e de Esmirna, mas a tônica da pregação dele ali é: ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Essa foi a tônica para ele dizer para a igreja. Esse louvor que nós entoamos aqui, né? Eis-me aqui. Ele foi muito enfático com a igreja ali, dizendo: eis-me aqui. E no meio da pregação dele ali, incentivando a igreja a ser igreja, ele fala da estrutura. Ele fala da estrutura. Ele fala de nós temos que tomar muito cuidado com a estrutura. Temos que estar nesse salão grande, porque isso aqui é uma sala maior, que a gente tem o espaço da nossa casa, que não cabe todo mundo, mas é a sala que nós nos reunimos para cultuar a Deus. Precisamos glorificar a Deus juntos para aprender os termos de comunhão. Mas eles falavam assim: vá às pessoas, você, igreja, seja igreja com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, vai atrás de pessoas, ensine isso, sem ele saber. Ele estava falando a casa e a igreja. E eu tinha levado o livro que nós estamos estudando, o Chico está ministrando ali para nós, e nós temos um grupo lá no Bernardo, estamos estudando esse livro também, no Guarapiranga também, e tem sido muito bom. Ali eu estava orando a Deus e falando: Senhor, para quem que eu dou esse livro? Para o Carlos, que saiu da Bola de Neve, que o pastor Guilherme faleceu. Eles estavam buscando uma outra comunidade, encontraram esse pastor metodista, estão lá há algum tempo. E ali eu conversei com o pastor no final do culto e falei: olha, tudo que você ministrou, o Espírito Santo de Deus está falando conosco da mesma forma. Esse é o caminho. Falei: você conhece o livro A Casa e a Igreja? Eu falei: não. Falei: então, se você não conhece, procura conhecer. Aí eu voltei para o carro, estava naquela ainda resposta, procurando uma resposta de Deus. O Espírito Santo de Deus falou: senhor, vai lá e entrega o livro para esse pastor. Eu fui lá e entreguei o livro para ele. Ele falou: senhor, está aqui o livro. Ele falou: sério, isso aqui é meu? Eu falei: senhor, leia, se aprofunde. Aí o Carlos, aí depois nós fomos na casa do Carlos, ele nos convidou para tomar um café, ficamos até meia-noite lá conversando com ele, pessoas que a gente nem conhecia. Temos irmãos lá, né? A gente ia no Projeto ID, que era do Franco.
mas Deus nos levou para esse lugar. E a partir daí eu falei para o Carlos, fica tranquilo que eu vou mandar um livro para você também. E aí eu vou te mandar um livro e esse vai vir com resposta, com perguntas, né? E esse aí tem perguntas, né? Foi bom porque Deus é tão maravilhoso que eu doei meu livro e esse agora fiquei com perguntas agora, né? Então eu fui lá adquirir mais um, estou mandando mais um ali, mandei mais um lá, vai chegar daqui uns 14 dias lá. Mas, amados, o que é impressionante é que esse tempo que nós fomos para lá, para ter um refrigério, Deus nos deu esse refrigério. A questão é o propósito, para que nós vamos para qualquer lugar. Essa é a grande diferença. Porque nós encontramos, e a Emília encontrou pessoas lá, e a Jussara, só para a gente finalizar, teve mais casos ali, mas só para finalizar, a Jussara, uma mulher de 30 anos, com uma filhinha, o marido volta uma vez por semana para casa, porque ele trabalha no Rio de Janeiro e tem que voltar para Cabo Frio depois, por causa do trabalho. A mãe dela tem 66 anos de idade, com esquizofrenia. Quando a Emília perguntou assim para ela, você tem irmão, irmã? Essa menina começou a chorar, essa mulher, perdão, começou a chorar. Falou assim, ó, quem vai cuidar dela? Quem vai dar banho? Quem vai fazer a troca? Quem vai cuidar dela? Sou eu. Os olhos dela encheu de lágrimas. Nós oramos com ela ali na praia, ela é cristã, e aí a gente vai vendo que Deus vai trazendo um refrigério. A gente foi atrás do refrigério e Deus trouxe refrigério. Aí a gente conversando com a Emília, aí a Emília, eu falei, Emília, você está vendo o que Deus está fazendo? Está vendo o refrigério que Deus está dando? Para finalizar então, só mais um, tá? Eu aprendi que quando ele fala tem que finalizar mesmo. Exatamente. E eu estou incorrendo um erro aqui. Se você não finalizar, nós finalizamos. Vocês me tiram daqui. Quando lá em Cabo Frio tem uma praia que chama Pontal do Atalaia. E nós subimos ali, você tem que pagar uma taxa de R$22 para subir. A Emília estava tirando ali o dinheiro para pagar, um rapaz estava sentado ali, o Vinícius, de 24 anos de idade, falou assim, ó, vocês não precisam pagar não? Vocês não querem levar a gente até lá? Minha moto quebrou. Eu falei, maravilha, entra aí. Ele entrou, nós fomos pregando o evangelho para ele até lá em cima. Até lá em cima, deu mais ou menos uns 15 minutos de caminhar e eu desacelerei. Tirei o pé do freio e fui conversando com ele, evangelizando ele. Chegou lá em cima, não por nós, ó, a glória é do Senhor, a gente sabe disso. Não por nós, não a nós. Mas ele desceu do carro e falou assim, ó, você tem um bom papo. Eu falei assim, eu não. Eu falei, nem de mim. Eu falei, glória a Deus. Porque quando a gente vai pregando o evangelho e falando, Senhor, prepara, Deus prepara situações. Amém? Obrigado, irmãos. Ó, não, eu vou deixar aqui. Amém, amados. Tamo junto? Tamo junto. A ideia aqui é a gente poder fazer uma revisão do que nós estamos fazendo, como nós estamos investindo o nosso tempo em relação ao meu chamado. Será que está me faltando alguma coisa no meu chamado? Será que Deus não está levando em consideração as coisas que eu preciso? Então eu preciso fazer uma revisão, porque senão eu vou gastar o meu tempo, eu vou chegar no final da minha vida e vou ser uma pessoa frustrada, porque não encontrei, não fiz aquilo que eu deveria fazer. Então gasta o seu tempo fazendo as coisas que Deus mandou a gente fazer. Amém? Pai, eu quero orar por essa palavra, eu quero orar por esse tempo que tivemos aqui de compartilhar, pedir ao Espírito Santo que esteja sondando o nosso coração. Pai, sonda o nosso coração, Pai. Se há alguma motivação errada, se há alguma intenção errada, se nós temos tomado o caminho errado, se nós temos buscado, Senhor, ó Deus, lugares que não devemos, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Nós queremos, ó Deus, servir o Senhor, ó Deus, de uma maneira integral, Pai, ó Deus, com tudo aquilo que somos, que temos, servir o Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, sonda, Pai, sonda, e que se tem alguma coisa que nós não temos a revelação, não temos entendimento, que o Espírito Santo possa nos revelar, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento de como interpretar corretamente as Escrituras. Pai, nós oramos e pedimos no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando então que nós vamos para o almoço, vocês estão arrumando lá para o almoço.